Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana aqui no livro de 2 Reis, capítulo 17 ao 25, e o tema dessa semana é No Senhor Deus de Israel confiou. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe aí o seu recado, o seu comentário, a sua participação é muito importante para o desenvolvimento de todos. Agradeço já a todos aqueles que comentam e que participam aqui do canal. Meu muito obrigado. Bom, estudaremos os seguintes tópicos nesta lição. Podemos permanecer fiéis ao Senhor quando nossa fé é desafiada. As Escrituras podem voltar nosso coração para o Senhor. Redescubram as Escrituras. Então, o primeiro tópico, podemos permanecer fiéis ao Senhor quando nossa fé é desafiada. Então, nós vamos ver aqui no livro, no capítulo 2, versículo 2, capítulo 17, a gente aprende que Oséias reina em Israel e ele se submete aos assírios. Os israelitas abandonam o Senhor, adoram ídolos, servem Baal e rejeitam tudo que o Senhor lhes deu. Então, mais uma vez aqui, os israelitas, a gente vê nesses ensinamentos, os israelitas se afastando dos mandamentos do Senhor, se afastando do Espírito do Senhor, abandonando o Senhor e servindo a outros deuses, né? Deus de Baal, e rejeitando todos os mandamentos. No versículo 2, a Escritura fala assim, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes deles. Então, ou seja, os israelitas aí fazendo as coisas que desagradavam ao Senhor. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. E o Senhor testificou contra Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e a que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então, o Senhor, mais uma vez, falando aqui, através dos seus profetas, para poder aí resgatar o seu povo, os israelitas, para que pudessem voltar aos caminhos, porque eles estavam convertendo-se, né, como diz a Escritura, a maus caminhos, e o Senhor desejando que eles guardassem os seus estatutos, guardassem os seus mandamentos. Porém, olha o que aconteceu, não deram ouvidos, os israelitas não deram ouvidos à voz do Senhor, aos profetas, antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu convênio que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que testificara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. Então, olha aí, um dos motivos que fez com que os israelitas se afastassem dos caminhos do Senhor é que eles começaram a seguir a vaidade e tornaram-se vãos. Então, olha aí, já fica a dica para cada um de nós, né? Tomar muito cuidado para não se tornar vão e também para não ficar seguindo aí a vaidade, em busca aí da vaidade, que é o que fez com que ele se afastasse. Pelo que o Senhor muito se indignou com Israel e os tirou de diante da sua face. A pergunta que eu faço aqui, né, que o estudo nos faz, é por qual motivo você acredita em Deus e no seu plano? Você já parou para refletir sobre essa pergunta? Por qual motivo você acredita em Deus e no seu plano? É uma pergunta que nos faz refletir o propósito da nossa fé em Deus e por que você acredita em Deus e por que você acredita no seu plano. Então, vamos estudar um pouquinho mais para a gente aprender sobre isso. Segundo os assírios, o povo de Jerusalém não deveria confiar no Senhor. Então, esse livro de 2 Reis fala desses desafios que os israelitas estavam tendo de não guardar os mandamentos do Senhor, mas também eles tinham aqui, nesses capítulos, os assírios, que vieram para prejudicar mais ainda esse trabalho de tentar salvar os israelitas.
no capítulo 31, versículo 31 a 32, o capítulo 18, diz assim: não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Então, olha só, tanto o rei da Síria, né, quanto os assírios estavam pedindo para que o povo não desse ouvido aos profetas, no caso aí a Ezequias. Ele disse assim: fazei paz comigo e saí ao meu encontro e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Então aqui nós vemos o rei da Síria incentivando o povo a não ter fé no Senhor, a não dar ouvidos ao profeta Ezequias. E continuando 33, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito dos deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva, porventura livraram Samaria da minha mão? Então aqui o rei da Síria, né, rei da Assíria, questionando a respeito das coisas que o Deus deveria ter realizado, né, e que não fez, ou seja, duvidando de todas das obras que Deus poderia realizar entre aquele povo. Então, ele estava questionando sobre isso, questionando a fé do povo. Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Então, ou seja, ele questionando realmente a fé do povo ali. Como Satanás tenta nos persuadir a duvidar de nossa fé hoje? Então, essa é a pergunta que a gente aprende quando nós estudamos esses versículos de 2 Reis. Os assírios tentando persuadir os israelitas a não guardar os mandamentos, e hoje, o que a gente vê hoje em dia, né? O que a gente, quando liga a televisão, o que a gente vê, né? As campanhas publicitárias, quais são aí os caminhos que Satanás tem utilizado hoje para persuadir as pessoas a duvidarem de sua fé, né? Duvidarem de sua fé em Deus e do seu plano. Então, essa pergunta, ela vem complementar aquela primeira pergunta inicial, que eu fiz de qual é o propósito que você acredita em Deus? Qual é o propósito e o porquê que você acredita em Deus e no seu plano? E essa pergunta, ela vem para a gente refletir de como Satanás tenta nos persuadir a duvidar de nossa fé. Então, você pode encontrar algumas maneiras que Satanás tem utilizado para poder fazer com que você fraqueje na sua fé, talvez porque quando você faça suas orações, elas não são respondidas no momento exato que você gostaria que elas fossem respondidas, não só no momento, mas elas não são respondidas da maneira com que você gostaria que as orações fossem respondidas, ou você acredita que o Senhor não responde às suas orações. Então, muitas vezes, quando você pensa sobre isso, você está dando oportunidade para Satanás te persuadir a duvidar da sua fé em Deus. E a outra pergunta é: como podemos reagir quando nossa fé é desafiada? Então, é uma pergunta que você pode, e nós vamos responder aqui nesse estudo, né? Como nós podemos reagir quando nossa fé é desafiada? Porque, realmente, muitas vezes as pessoas que não frequentam a igreja, não fazem suas orações, não leem as escrituras, não têm fé em Deus, muitos ateus acabam tendo muito sucesso nessa vida, né? E aí aquelas pessoas que frequentam a igreja, fazem todas as coisas de Deus, guardam os seus mandamentos, as pessoas muitas vezes podem não ter tanto sucesso assim como aqueles ateus.
E eles ficam questionando, mas você não vai para a igreja, você não faz todas as coisas certas, você não paga o seu dízimo, por que você está vivendo em sofrimento, por que você tem tantos desafios na sua vida? Então, muitas das vezes a nossa fé é desafiada, e aí nós precisamos o quê? Reagir. E a pergunta é, como nós podemos reagir quando a nossa fé é desafiada? Então, algumas escrituras, no versículo 5 a 7 de 19, diz assim: e os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Então, a primeira coisa é não ter medo. Não ter medo dessas palavras aí desanimadoras, dessas palavras que vêm para fazer com que nós duvidemos da nossa fé. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Então, o primeiro ensinamento é não temer. E aí no versículo 15, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou este para afrontar o Deus vivo. Então, uma das coisas que você pode fazer para fortalecer a sua fé quando ela for desafiada, é você orar ao Senhor, assim como fez Ezequias. E no 17, verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então, aqui, mostrando, né, a continuação da oração de Ezequias, que nós devemos orar e suplicar ao Senhor nosso Deus, para que possa nos livrar de todo o mal, assim como diz a própria oração do Pai Nosso, né? Livra-nos das tentações, livrai-nos das tentações, livrai-nos do mal. Então, a gente aprende que nós devemos orar ao Senhor e pedir ajuda, né? Suplicar a Ele. E continua no 33, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito dos deuses de Amate, de Arpade, que é feito dos deuses de Servaim, Ena e Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Então, aqui, mais uma vez, o versículo mostrando que o rei da Síria desafiando, né, a fé do povo. Quais são eles, dentre todos os deuses das terras que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Então, no 36, porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, não lhe respondereis. Então, mais uma vez aqui, né, a gente aprende como nossa fé pode ser fortalecida quando ela for desafiada por Satanás e pelos seus servos, e mostrando que o rei da Síria, ele fazia de tudo para fraquejar a fé do povo, né, dos israelitas. Nós temos aqui uma declaração do Elder Bednar, que diz o seguinte sobre esse assunto. Em nosso dia a dia, relatos intermináveis de crimes de violência, fome, guerras, corrupção, terrorismo, valores decadentes, doenças e as forças destruidoras da natureza podem gerar medo e apreensão. Sem dúvida, vivemos na época prevista pelo Senhor, e naqueles dias, toda a terra estará em comoção e o coração dos homens falhará. Meu propósito é descrever como o medo é dissipado pelo conhecimento correto do Senhor Jesus Cristo e pela fé depositada nele. Oro fervorosamente para que o Espírito Santo abençoe cada um de nós ao considerarmos juntos esse importante tema. Então, se você sente medo e apreensão
diante de tanta violência, fome, corrupção, terrorismo, tudo isso que acontece no mundo, a solução, ela é quando você tem o conhecimento em Jesus Cristo e a fé que você deposita nele. Quando você faz a oração ao Senhor, o seu medo, ele se dissipa. Próximo tópico é: as Escrituras podem voltar nosso coração para o Senhor. No versículo 8 e 9 do capítulo 22, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Então, voltando aqui, olha, ele achou um livro na casa do Senhor. Na casa do Senhor era o templo, tá, ok? Então, o sumo sacerdote Ilquias, ele disse que ele achou um livro na casa do Senhor, que era as Escrituras, que era no templo do Senhor. E também Safã, escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então, rasgou as suas vestes, rasgar é um simbolismo, né, de raiva. Quando eles sentiam raiva, quando eles se sentiam indignados, os homens, eles rasgavam as suas vestes aí com uma maneira de se indignar, de demonstrar sua indignação ou raiva diante de alguma situação. Então o rei mandou juntar perante ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do convênio, que se achou na casa do Senhor. Então, mais uma vez, a escritura aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 23 do livro de 2 Reis, mostra aqui que ele juntou todas as pessoas aí, subiram à casa do Senhor, né, todos eles, para ouvir todas as palavras que estavam escritas no livro do convênio, que é as Escrituras, que são as Escrituras que eles encontraram no templo. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez convênio perante o Senhor para seguirem ao Senhor e guardarem seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desse convênio que estavam escritas naquele livro. E todo o povo aderiu a esse convênio. Olha só que interessante, né? Quando você lê as Escrituras, você aprende que é necessário realizar convênios, você vai lá e realiza convênios com Deus, né? Quando você realiza convênios com Deus, você promete a Ele guardar os mandamentos, você promete a Ele seguir o seu exemplo, ser uma pessoa melhor, e você realiza o convênio. Quando você guarda os mandamentos e promete fazer a sua parte, aquela escritura em Doutrina e Convênios, 82:10, diz: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, quando nós honramos os convênios que nós fazemos com o Senhor, guardando os seus mandamentos, e nesse convênio com Deus, Deus fala que ele está obrigado a fazer a sua parte. Ele está obrigado a fazer a sua parte. Olha só, nós temos a promessa de Deus de receber as bênçãos quando nós guardamos os mandamentos e somos obedientes. O Senhor promete, ele vai fazer a parte dele. Mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós não guardamos os mandamentos, não fazemos aquilo que Deus pede, a Escritura também diz que ele não está obrigado quando nós não fazemos o que ele pede. Então aqui o povo, ao ler as Escrituras, estavam realizando convênios aqui com Deus. E esses convênios são realizados hoje, atualmente, não só no passado, na época do Velho Testamento, né, eles guardando os mandamentos, fazendo convênios, mas atualmente nós também temos a possibilidade de ler as Escrituras, guardar os convênios, guardar os mandamentos e realizar convênios com o Senhor. E um dos convênios que nós fazemos, o primeiro convênio que nós fazemos, é através do batismo. O batismo é a porta de entrada para que você possa realizar o seu primeiro convênio com Deus. Então, todos nós devemos realizar esse convênio do batismo. Próximo tópico e último é: redescubram as Escrituras.
Então, eu convido você a ficar aqui até o final, que já está terminando o vídeo. Vamos lá. O presidente Spencer W. Kimball lhe disse: estou convencido de que todos nós, em algum momento de nossa vida, precisamos descobrir as Escrituras por nós mesmos. E não só as descobrir uma vez, mas redescobri-las continuamente. Sinto fortemente que todos nós devemos voltar-nos para as Escrituras, assim como fez o rei Josias, e permitir que elas exerçam poder sobre nós, impelindo-nos a uma determinação inabalável para servir ao Senhor. Percebo que, quando negligencio o meu relacionamento com a deidade e tenho a impressão de que nenhum ouvido divino está escutando o que digo e nenhuma voz celestial está falando comigo, parece que estou muito, muito longe. Se mergulho nas Escrituras, a distância diminui e a espiritualidade volta. Passo a amar mais intensamente as pessoas que devo amar de todo o coração, poder, mente e força e, por amá-las mais, torna-se mais fácil seguir os seus conselhos. Então, essa é uma declaração do presidente Spencer W. Kimball, falando da importância de nós lermos as Escrituras e o que isso representa na nossa vida. Eu quero aqui prestar o meu testemunho para vocês de que eu tenho estudado as Escrituras até para preparar essas aulas. Essas Escrituras é um banquete na minha vida, né? Assim como nós sentamos para almoçar e alimentar o nosso corpo físico, através de um banquete, uma ceia, seja de Natal, um almoço ou de Páscoa, seja qual for a ceia que você senta para se alimentar fisicamente, as Escrituras também têm esse papel de você se alimentar delas espiritualmente. E quando nós fazemos isso, nós sentimos o Espírito de Deus mais forte na nossa vida, temos forças para enfrentar os nossos desafios, temos um escudo protetor que vai nos proteger aí contra as armadilhas do inimigo, né, contra as artimanhas de Satanás, que vem querer desafiar a nossa fé. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós nos sentimos mais fortes para enfrentar todos esses desafios que nós sabemos que vêm, e se não vieram, eles com certeza virão. Então, para isso, nós precisamos ser fortes, e as Escrituras é uma das maneiras que nós temos, além de guardar os mandamentos, de estudar as Escrituras, vai nos fazer ser mais fortes para poder permanecer firmes no caminho de Deus. Eu encerro aqui convidando vocês a lerem Esdras e Neemias, os livros da próxima aula. Estudaremos os tópicos sobre os templos, que os templos podem nos trazer alegria, que podemos ajudar a obra de Deus a avançar apesar da oposição, e somos abençoados quando estudamos as Escrituras. Novamente aqui a importância de estudar as Escrituras no próximo tópico da próxima aula. E experimentar a alegria do templo. Então, a aula que vem vai ser uma aula maravilhosa. Eu convido você a estar aqui conosco na semana que vem para a gente aprender mais sobre esses assuntos, tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário, é muito importante o seu comentário. E se você não é membro da igreja, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a próxima semana.